Olá, queridos! Boa noite. Estamos iniciando mais um Politicamente Cristão e a participação de vocês é muito importante. Obrigado pela audiência, obrigado por todos aqueles que nos acompanham através do canal do Movimento Influenciar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a juventude cristã e a política. Nós entendemos que a política é algo muito importante. Infelizmente, cometemos um erro. Isso eu afirmo com muita convicção. Como igreja, nós cometemos um erro e nós acabamos entregando a política ao inferno, ao diabo. A gente sempre diz assim, não, política não presta, a política deixa para lá. E, infelizmente, a política está hoje do jeito que está, exatamente pelo fato de nós termos entregue os pontos. Então, agora nós acreditamos que é o momento de nós nos posicionarmos novamente. Isso passa obrigatoriamente aí pela juventude, não é isso? Então, hoje nós vamos ter esse bate-papo. Deixa eu já começar aqui a nossa live pelo Instagram, e aí eu vou chamar o pessoal para vir para cá, para o nosso YouTube, ok? Vamos lá. Ok, está informando aqui os seguidores do Instagram. Bom, o Christian já está por aqui, já vou adicioná-lo na live. E o pessoal do Instagram, então vamos lá. Você que está entrando com a gente pelo Instagram, eu vou convidar você para você vir para o YouTube, ok? Nós vamos transmitir no YouTube por áudio e vídeo. Então, a sua participação é muito importante. Já coloquei aqui, ó, youtube.com/movimento influenciar. Ok? Deixa eu colocar aqui uma setinha para vocês. Eu já vou fixar o comentário. E a gente já começa aqui pelo YouTube. Ok. Vou fixar. Pessoal, então você que está vindo com a gente pelo Instagram, faça isso, venha para o YouTube, tá bom? Estamos no YouTube, youtube.com/movimento influenciar. Vamos lá, deixa eu adicionar aqui o Christian. Boa noite, Christian. Boa noite, pastor, tudo bem? Ô, querido, boa noite, prazer ter você com a gente. Satisfação. Bom, tivemos já uma estrada aí de pelo menos 80 quilômetros juntos, né, Christian? Com certeza. Que legal, mas que legal ter tua participação aí. Então vamos lá, meu, eu já quero começar aqui já, porque eu sei que você tem muito conteúdo, muita coisa boa para acrescentar. Então vamos lá, quem é o Christian? Bom, o Christian é um cristão, né, conservador, pai, sirvo ao Senhor Jesus aqui em São José dos Campos, na Assembleia de Deus, e alguém está disposto a fazer alguma coisa, que tem olhado o cenário, visto a passividade de muitos e quer tomar alguma atitude em relação a tudo que está acontecendo, né, dentro da igreja e fora dela também. Uhum. Bom, legal. A ideia, Cris, é a gente falar um pouquinho sobre a juventude cristã e a política. Você ouviu eu comentando já agora no início que eu vejo que a igreja levou bastante quando a igreja entendeu lá atrás de que cristão e política não se envolviam. E automaticamente hoje a gente está vivendo o reflexo do que aconteceu há 30, 40, 50 anos atrás. Como que você enxerga hoje a importância do cristão na política e, obviamente, do jovem cristão na política? O que a gente precisa entender, pastor? Nós como cristãos, né? Não existe vacância no poder. O poder ele sempre será ocupado por alguém. Então, se nós cristãos, nós, né, assim como Jesus disse, a luz do mundo, se nós não ocuparmos os espaços, alguém vai ter que ocupar, né? Porque, como eu disse, não existe vacância no poder. Então, o cristão, infelizmente, principalmente o evangélico, né, falando de evangélico, muitas das vezes acaba tendo esse bloqueio, né? Crente, né, igreja e política não se mistura. E aí a gente acaba cedendo os espaços. A gente acaba dando de bandeja os espaços do outro lado, né? Para o pessoal que quer praticar o mal, que quer perverter a nossa cultura, perverter a nossa religião, as pessoas que odeiam a nossa fé, né? Então, se nós não educarmos os nossos filhos, se nós não influenciarmos a sociedade, alguém vai influenciar. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Né? Se nós somos a luz do mundo, o próprio termo, né, a própria expressão já explica bem do que se trata. Né?
Nós estamos aqui para iluminar o mundo. O mundo, ele anda nas trevas, né? E o mundo, ele só pode conhecer a luz de Jesus através da igreja. Mas aí a minha visão é essa, né, pastor? Se nós ficarmos reclusos a quatro paredes, o mundo, ele não enxergará essa luz. E o campo político é um dos campos, não digo que é o único, né? Mas é um dos campos, um dos mais importantes que a igreja pode e deve atuar. Eu tenho dito algo hoje, Cristian, que é uma convicção muito grande no meu coração, de que o melhor caminho, obviamente, é você entrar na área da educação. Porque a educação ela vai fazer o futuro de uma sociedade. O que a esquerda fez, eu tenho comentado, inclusive, que nós temos que aprender, algumas coisas nós temos que aprender com a esquerda. A gente critica a esquerda e temos que criticar, eles são terríveis, né? Pessoas, infelizmente, muitas pessoas desonestas, intelectualmente falando, mas tem algo que a gente pode aprender com a política, é a questão de a resiliência que eles têm e a paciência de construir com o tempo. Então, eles construíram aí pelos últimos 30, 40, 50 anos, e eles entraram pela educação. Na educação, eles formaram advogados, na educação, e que automaticamente se transformaram hoje em juízes. Na educação, eles formaram pedagogos. Então, hoje você tem muitos professores que estão lá, hoje, militando em sala de aula, são verdadeiros militantes em sala de aula, doutrinando as nossas crianças. Lá eles formaram jornalistas. Então, os jornalistas, automaticamente, hoje, estão nas redações dos jornais, estão fazendo o que estão fazendo e esquerdizando a informação. Então, eles entraram pela educação. Ok. Então, esse é um ponto que eu acredito que a gente precisa olhar para ele. Só que hoje, Cris, eu vejo que a política ela é um encurtador de tempo, porque ela vai servir para barrar esse avanço enquanto a gente faz esse trabalho. Então, a gente não pode abrir mão desse trabalho, a gente vai fazer esse trabalho na educação, na parte do judiciário, na parte do jornalismo, eu sou jornalista, então, e assim por diante. Agora, a política ela é fundamental. Se a gente abrir mão da política, a gente vai sofrer e sofrer com força. Você tocou no ponto da educação, né? Evidentemente, na minha opinião também, eu acho que o campo da educação é o campo mais importante. Você vai estar tomando ali a mente das pessoas, doutrinando, porque a doutrinação é a essência do cristianismo. Nós vemos ali um pré-cristão, aquele mundo pagão, que tinha todos os seus costumes, e muitos desses costumes eram baseados em carnificina, né, em depravação moral, depravação sexual. Só que aí veio o cristianismo. Oi, gente, desculpa, eu não sou tecnológica. Seja bem-vindo. Maravilha, seja bem-vinda. Mas vamos lá, Cris, continua aí, conclui. Então, aí vem, depois, né, daquele mundo pré-cristão, né, onde as pessoas elas não conheciam a realidade, vem o cristianismo, vem os apóstolos, os discípulos, e eles começam a doutrinar as pessoas. Então, o mundo ele começa a se libertar daquela cultura pagã, aquela cultura imoral, né? Benjamin Scott, naquele livro As Catacumbas de Roma, ele vai falar muito sobre isso. Né? O mundo ele vai se libertando dessa cultura depravada e vai aderindo à cultura cristã, aquilo que nós chamamos hoje de civilização, né? E aí, o que vai acontecer? Onde que eu quero chegar com isso? Né? A doutrinação faz parte, é a essência do cristianismo. E dentro daquilo que eu disse no começo também, né? Se nós não tomarmos os espaços, alguém vai tomar. Né? Alguém vai doutrinar, alguém vai fazer a mente, alguém vai ensinar. Né? A própria Bíblia já nos orienta, né? Instrui o menino. Então, nós precisamos trabalhar pesadamente nisso. Influenciar pessoas, instruir pessoas. Eu achei muito legal a frase que você usou já logo do início, que é: o poder não deixa vacância, né? O poder não deixa espaço. Alguém vai ocupar. Né? E se eu juntar com uma outra frase, a política, deixa eu ver se eu me lembro da frase agora. Se você não gosta de política, você será governado por quem gosta. Exatamente. Então é exatamente isso, ou seja, se você não gosta de política, a vacância vai ficar para quem? Exatamente para quem gosta de política. E automaticamente a gente vai ser governado por pessoas que, infelizmente, vão tomar o poder de uma forma que nós não queremos. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, a Paula caiu aqui, já ela volta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que ainda há esperança? E essa pergunta minha é uma pergunta de ordem retórica, mas eu entendo que ela é extremamente importante, porque a gente vê muita gente ainda vivendo no luto, ainda vivendo de olhar para o momento que a gente está vivendo e dizer o seguinte: o Brasil acabou, perdeu, não tem mais jeito. Olha, eu acredito sim, pastor. Principalmente porque existem pessoas que ainda acreditam também.
né, na minha cabeça, na minha visão, as coisas funcionam assim. Enquanto houver alguém disposto a se levantar e tomar uma atitude, haverá esperança. Logicamente, né, ele não vai ser fácil. O quanto mais o tempo passa, o quanto mais a gente deixa eles se assentarem no poder, mais difícil vai ficar, né? Mais renhida vai ficar a luta. Ó, a Paula voltou aí. Voltou. Mas vamos lá, Paula. Então, cumprimentar aqui a Paula. Quem é Paula Rosângela Custódio? Paula Rosângela Custódio é mãe, esposa, cristã, né? Tem como profissão farmacêutica. E sou, a gente pode se dizer, uma ativista cristã. Pô, agora explica aí, o que é esse negócio de ativista cristã? Então, é aquilo que vocês estão falando aí, que eu já estou escutando, que é uma pessoa que tem tem os seus princípios, né? E que quer ver desrespeitados. Que hoje nós estamos vendo que a política está influenciando diretamente dentro das igrejas e dos nossos princípios. Uhum. Então, a ideia é aquilo que vocês estão dizendo, né? A gente fomentar isso e mostrar para as igrejas, principalmente para as igrejas, porque a igreja não entendeu a força que tem. É verdade. Nós podemos colocar ou tirar um presidente. A igreja ainda não aprendeu. Então, o ativismo é em relação a isso. Trazer a consciência. Tá, agora quando você fala igreja, você está falando de quem especificamente? Quando fala igreja, as pessoas já podem traduzir como a igreja como instituição, o pastor, que é quem representa a igreja, ou a membresia da igreja. Quando você fala igreja que não acordou ainda, você está falando em quem? Olha, eu vou falar assim que eu vejo como grande responsabilidade os líderes, tá? Os líderes têm grande responsabilidade nisso. Muitas vezes, quando você vai falar com o líder, ele fala assim, porque nós não podemos nos envolver politicamente. Eu tive tem um programa, né, no YouTube, que é Preta Conservadora, e aí eu sempre levo líderes evangélicos, né, aqui da cidade, e eu vejo que muitos líderes estão aderindo a isso, mas existe uma grande parte que ainda não acordou. E eu lembro muito bem que uma professora que foi no meu canal falou assim, Paula, quando eles acordarem vai ser tarde, é quando as igrejas serão tributadas. Porque aí eles vão acordar. Porque não basta o judiciário querer calar os cristãos, não querer que os cristãos participem da política. Nós estamos vendo aí o ativismo judiciário que está tentando fazer com que a igreja não participe, né? Não tenha candidatos, né? E também assim, olha, daqui a pouco eles estão aí calando as nossas vozes nas redes, né? Porque hoje nós estamos indo em lugares que nunca imaginamos, né? Você vê aí os pastores, até mesmo o senhor, você, pastor Apolinário, que hoje chega aí em diversos lugares, que antigamente não conseguia. Sim. Então, amanhã, daqui a pouco, vocês não conseguirão falar realmente o que a palavra de Deus fala. Eu vi essa semana, lá na Lagoinha, eles falando, porque esse é o mês do ativismo LGBT, né? O orgulho e eles gay. estão com um posicionamento. Daqui a pouco isso não vai poder mais existir. Então, o ativismo que eu falo é falar, olha, nós precisamos nos envolver nessas questões. Isso que eu falo que é o ativismo cristão. Eu entendo, você fez comentário agora, deve ser com relação ao pastor André Valadão, né? A Lagoinha em geral, e o pastor André Valadão, que fez um pronunciamento muito pesado essa semana contra este mês do orgulho gay, né? O orgulho LGBT. Sim. E ele falou contra o orgulho, dizendo que tudo que é orgulho está ligado ao diabo e tal. Ele foi bastante radical no seu posicionamento. E cristianismo é ser radical contra o mundo, né? Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esse século. E ele bateu pesado, inclusive já há uma deputada representando contra ele.
Então, o que você está falando está coberta de razão, de que não é só o fato de, não tem espaço político. Eles vão tentar calar os cristãos. Então, a gente já percebe que esse movimento não é um movimento pequeno, é um movimento grande, que envolve o judiciário. Já vou dar aqui não vou nem dizer que é um spoiler, é uma informação que chegou de que no dia 19 de junho, portanto, daqui a 13 dias, haverá um posicionamento do Ministério Público Federal com relação às minorias, que eu confesso que eu estou bastante preocupado com o que vai vir. Porque este posicionamento que virá, ele poderá ser uma espécie de um checkmate, uma tentativa de checkmate nos conservadores. E uma decisão ou um posicionamento que vem de um Ministério Público Federal, que hoje tem apoio de um Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, estão muito coligados em tudo aquilo que fazem, isso pode realmente calar. Mas eu creio que o nosso posicionamento, e eu fiz uma pergunta para o Christian, quero traduzir ela para você, trazer ela para você, você acha que ainda há esperança de mudança? Eu acho que onde tiver uma pessoa, né? É aquilo que a Bíblia fala. Uma pessoa se posicionando, uma pessoa orando, tendo fé, ainda há esperança. E eu acho mais, sabe? Eu falo isso porque nós vamos ter as próximas eleições aí. Eu gostaria muito de ver a igreja se posicionando. Eu tenho fé que isso aconteça, então eu não vou perder a fé em relação a isso, né? Eu acredito que nós podemos fazer muitas coisas se nós nos unirmos, entendeu? Uhum. Tá, a gente falou sobre o papel da igreja e a gente foi para a liderança. Mas como o nosso tema hoje é a juventude cristã e a política, como que vocês veem a juventude neste processo político que a gente está vivendo hoje? A juventude é um caso um tanto quanto complexo. Sou eu que né? tá vendo? Esse trabalho que a esquerda fez aí nas últimas décadas, esse trabalho de doutrinação, né, de dissolução aí da moralidade e tal, afetou basicamente a juventude. Então, hoje, né, a grande massa da juventude, nós vemos aí uma juventude alienada, politicamente falando, uma juventude também afastada da fé, uma juventude afastada da família, né, porque as famílias hoje, infelizmente, uma grande massa das famílias tem sido destruídas, né, então nós temos aí jovens que não têm a noção do que significa família, então nós temos um campo muito fértil, né, o desafio ainda não mudou. Cristo disse, os campos já estão brancos, só que os trabalhadores são poucos. O jovem, ele assim, ele quer fazer o bem. Eu vejo dessa forma, né? Muitos jovens querem fazer o que é certo, querem fazer o bem, mas por conta de toda essa confusão que foi criada na sociedade e na mentalidade do jovem, ele não consegue discernir exatamente o que é o bem, né? O que seria o bem e como fazer. Então eu acredito que as pessoas devem se voltar para esse público, porque o jovem de hoje é o ancião de amanhã, né? Ele quem vai tomar as decisões, ele quem vai compor a sociedade. Então, o jovem ele deve ser, sim, objeto primário, o jovem e a criança também, objeto primário das nossas discussões. Paula? O que o Cris falou, eu complemento assim. Lembra que eu falei que as lideranças não têm se colocado nessa posição. Eu cobrei isso na minha igreja e eu vejo que começou essa ação. Então, nós precisamos fazer essas ações para acordar os jovens de dentro para fora. Qual é a sua igreja, Paula? Eu sou da Batista do Povo, aqui em São José dos Campos. Do Povo e o Christian, Assembleia de Deus, correto? Então, assim, já começou o movimento, né? Eu vejo que os pastores de jovens já têm trazido essas pautas para dentro das igrejas. Então, se nós queremos jovens cristãos, né, na política, nós temos que começar assim, trazendo conhecimento para eles. O que mais me despertou para isso foi quando eu vi que 70% dos nossos jovens cristãos, quando vão para as universidades, eles abandonam a fé. Sim. E somente 30% voltam para a sua fé. Aqueles 70% que abandonaram, daqueles 100%, 70% abandonam e 30% volta. Então, é um número muito significativo.
E quando eu vi isso, isso me deixou realmente com vontade de fazer algo. Foi quando eu comecei a cobrar as lideranças, comecei a chamar alguns pastores, e eu vi que aqui em São José dos Campos está começando um movimento desse, né? Onde os jovens estão sendo informados. Porque, olha, nós temos escola dominical, nós temos a palavra, conhecimento bíblico. Então, o que está faltando? Nós somos a maioria. Em números, 70% das pessoas aqui em São José dos Campos votaram em candidatos que são de direita. Então, o que está acontecendo? Aonde nós estamos errando? Porque nós estamos errando em algum lugar, como igreja e como cidadão. Porque a igreja não deixa de ser algo social. Então, se nós não trouxermos esses jovens para interagir politicamente, o que vai sobrar das igrejas? A gente vê, na realidade, um baixar de régua, né? E olha que interessante, me bateu essa luz agora em mente. A gente vê a esquerda, ela trabalhou na educação, ela trabalhou na base, né? Ela foi construindo a sua base na educação, construindo a sua base nos conselhos tutelares, os conselhos de bairro, foram crescendo e dominando. E atacaram muito a cabeça dos jovens. Hoje, nós estamos preocupados com os jovens. Eles já estão atacando na criança. Então, já estão indo lá embaixo na criança, de 0 a 7 anos, construindo boneca trans, construindo livros e colocando dentro das escolas, ensinando sexualidade e homoafetividade para os nossos filhos. Então, veja como eles são audaciosos. Então, eu não vou dizer que nós perdemos o timing, porque eu fiz a pergunta para vocês, mas eu também sou da esperança. Porque se a gente olhar para esse jogo e entender que o jogo já está perdido, aí acabou o jogo mesmo. Porque a gente olhar o jogo como um jogo perdido, nós não vamos fazer nada. Então, eu também sou da esperança. Mas que nós perdemos um pouco da velocidade. E agora a gente vai precisar retomar com uma força muito maior, a gente vai. Porque a nossa juventude, como vocês comentaram, estão sendo doutrinados em sala de aula. E a gente falar sobre isso, para muitos, é um absurdo. A minha filha, para vocês terem uma ideia, ela, na igreja, formaram um grupo, né? Eu só fiquei sabendo depois, que era bíblica, a minha igreja, a igreja que Deus me deu a graça de pastorear, chama-se Bíblica Vida, era bíblica de esquerda. E eles começaram a montar um grupo de WhatsApp dentro da igreja para juntar os jovens da igreja para falar sobre os valores de esquerda. Olha que loucura! Quando eu percebi, aí eu fui e falei, opa, pode parar com isso aí, e aí derrubou tudo. Mas olha que loucura. Eu vou contar um testemunho breve para vocês. Conheci uma moça que eu queria trazer para o meu programa, e é socióloga tal, e me deram o telefone e liguei para ela. Aí, quando eu liguei para ela, pasme, ela é líder de uma igreja e ela é conselheira dessa igreja. O pastor dela falou que o pastor dela é de direita, mas ela falou assim que ela tem que abraçar a causa, porque o que ela viu é que muitas pessoas acabam discriminando jovens que ainda estão em dúvidas, mas que o percurso a gente não pode travar o percurso, foi essa palavra, né? Eles têm que conhecer para eles saberem realmente o que eles querem. Eu fiquei assim, eu falei, não acredito. Eu falei, você é cristã de verdade? Ela falou assim, mas eu entendo, porque eles dizem que os pais são opressores, mas o pai acaba oprimindo, não escutando. Eu falei, você é conselheira da sua igreja, o seu pastor sabe que você aconselha os jovens a ter o seu momento, a experimentar para saber realmente se é aquilo que ele quer? Eu não acredito que o pastor que é de direita, um pastor que é conservador, escuta, vê aquilo e não faz nada. Que loucura. O senhor, pastor, da passividade, né? Não da passividade, mas da questão da esperança. Se a gente não tivesse esperança, a gente não ia estar mais aqui. Infelizmente, tem muita gente, né, muito cristão, com essa postura. A gente teve um embate aqui num dos grupos, né? Minha esposa e eu, a gente cuida de jovens já faz algum tempo. E aí a gente estava tentando, né, colocar ali em pauta, na liderança geral, né, do campo todo, né, de uma igreja que eu estava fazendo parte, a questão, né,
do jovem na política, doutrinação e tal, tudo isso que a gente está falando. E aí eu obtive 2 tipos de resposta, né, e uma das que mais me preocupou foi essa. Mas vai tudo acabar em pizza mesmo, o anticristo vai vir, a iniquidade vai se multiplicar, a gente só tem que se agarrar no bote ali, no salva-vidas, e esperar Jesus voltar. E, cara, como assim? Você vai entrar nos pontos? Foi para isso que Jesus chamou a gente. Uhum. É bem assim que funciona. Mas se Jesus é o bote, se Deus é o bote, tudo bem, eu agarro no bote. O problema é que está cheio de gente agarrando no bode. Não é no bote, é no bode. Está agarrando no bode, ficando com o bode. Então, veja, a Bíblia, ela nos orienta a não se conformar com esse mundo. A gente não tem que se conformar. Então, a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe que o mundo vai de mal a pior. A Bíblia deixou claro isso. Mas a Bíblia, em momento algum, ela manda a gente entregar o jogo. Entrega os pontos, tá? O anticristo vai vir, não faz nada não, vocês vão subir comigo, não. A gente tem que ser resistência. Se a gente não for resistência, aí literalmente nós vamos morrer na praia. A gente vê que... A Paula acho que travou aí, né? Tá parada. A tua imagem tá travada pra gente aqui. Eu? A minha imagem? Mexer alguma coisa, não? Não, você tá paradinha fazendo biquinho ainda. Peraí. Jesus, ele lutou até o último minuto, né? Não, ainda tá. Minha sugestão, você sair e entrar de novo. Pronto, ela vai entrando aí. Mas vai lá, Cristian. Jesus, ele lutou até o último segundo, né? Enquanto ele estava ali pregado no madeiro, ele ainda estava ensinando lições para as pessoas, né? A morte, o já estava ali perdoando o ladrão, mostrando para as pessoas a misericórdia de Deus. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Até o último segundo ele lutou. Né? E nós, como igreja, a gente vai desistir, né? A gente vai deixar acontecer o mal dominar. Eu acho que a gente tem que lutar até o último segundo. Agora voltou. É isso aí. Eu vou falar uma coisa. Tem igreja, isso daí foi o pastor Lucas, que eu gosto muito, falou. Tem igreja que ama tanto essa terra que não quer sair mais dela. E tem igreja que acha que só eles vão subir para o céu. Então, assim, é um problema que nós estamos vivendo. Porque quem foi que crucificou Jesus? Foi a igreja, foi a religião e foi os políticos. Então, a gente tem que prestar muita atenção o que nós temos que fazer diferente aqui na Terra. Ser sal no mundo não é só dentro de 4 paredes. Ser sal no mundo é você espalhar o que realmente é o Evangelho de Cristo e que nós somos diferentes. Então, não dá para ficar só em 4 paredes. Nós temos que fazer a diferença aqui. Então, tem algumas pessoas que acham que a diferença é só em 4 paredes, e não é. Não, é o contrário. Se a gente ficar pensando que é só dentro das 4 paredes, daqui a pouco você não vai poder pregar mais nem dentro das 4 paredes. Porque da forma que eles estão vindo, hoje, inclusive, no Questão de Opinião pela Manhã, a gente falou sobre isso, em Sorocaba, a Justiça já derrubou uma lei aprovada pela Câmara dos Vereadores e pela Prefeitura, que era a lei que impedia a implementação de banheiros unissex. Eles vão lá e derrubam. Está derrubado. E a lei que é a questão aí da linguagem neutra. Está derrubado e acabou. Então, eles invadiram o judiciário e nós estamos simplesmente calados e não conseguem reagir. E aí eu vou até colocar aqui no ar uma pergunta do Ei Crente, que está com a gente aqui. Olha a pergunta dele. Como organizar uma resposta, visto que qualquer ideia de questionamento do sistema na atual realidade é subversão? Temos mídias suprimidas e controladas. Como se organizar sem conseguir ter diálogo? Então, tá aí a pergunta do Ei Crente. Eu queria que vocês respondessem. Eu também vou dar aqui meu posicionamento. Mas o que vocês responderiam para ele? Olha, pastor, eu acho que a política ela é importantíssima, um ponto muito importante, mas a política é a cerejinha do bolo. Né? Então, na minha opinião, a gente tem um grande confronto, né? E a gente está na mira do pessoal, né? Nós da direita, nós conservadores cristãos, estamos na mira daqueles que de fato detêm o poder aqui na nação, e eu acho, na minha visão, né, você ficar dando murro em ponta de faca é besteira. Então, a questão da ocupação dos espaços é o caminho mais viável. Né, você mudar a mentalidade das pessoas, a igreja, o direitista, o conservador, ocupar todos os espaços possíveis, as mídias, as escolas, as rádios, tudo para ir preparando o povo, né,
para essa retomada do poder. Agora a gente vai ficar e vai só perdendo, porque se a gente entrar num jogo político com a esquerda, vai acontecer o que já está acontecendo, o que aconteceu ano passado, né, aquela pancada que a gente tomou. Né, a gente vai sempre perder no jogo político para eles, porque eles têm o poder político na mão deles. O aparato estatal está totalmente na mão deles. Então, num primeiro momento, o jogo político ele é importante, evidentemente, mas não é o foco principal. Né? O foco principal é a tomada ou a retomada dos espaços. Ok? Eu também Ô, concordo. Paula, vamos lá, só me dá uma luz aqui, porque eu vou chamar Paula, vem preta na cabeça. Te chamo de Paula ou te chamo de preta? Vou chamar de preta. Gosto de provocar o meio. Pronto, então vai lá, preta. E aí, o que você responderia? Eu também acho que a gente tem que começar a ocupar os meios. É aquilo que o professor Olavo de Carvalho falava, né? E eu vi vocês falando no começo, que eu estava fora, que vocês falaram que a esquerda, nós temos que aprender com a esquerda. Em outubro, agora, nós estamos organizando o maior encontro conservador, mas é encontro com as igrejas. Está na hora de nós fazermos isso. Já tem algumas igrejas que vão com seus membros e ali nós vamos poder falar não só da palavra, mas falar o que está acontecendo. Mas sabe uma coisa que o pastor acabou de falar, o pastor Apolinário, que me comove? É o seguinte: muitas pessoas que você vai conversar dentro da igreja não sabe o que está acontecendo. Esse é um drama violento. Mas vamos lá aí, crente. Eu daria. A minha resposta está alinhada com a resposta do Christian e também da Preta, mas eu acrescentaria aí o seguinte, que de forma prática, eu creio que a minha estrutura de vida sempre foi trabalhar por etapas. Então, eu planejo, obviamente, para 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente faz projetos, mas o dia a dia vai dando para a gente passo a passo. Então, eu caminharia por etapas. A Preta falou de uma data, que é o mês de outubro, como sendo o maior encontro conservador, que está se elaborando e tal. Estou sabendo agora dessa informação. Mas nesse mês de outubro também acontece algo muito importante que muitos cristãos não estão observando, não estão parando para olhar. O que acontece no mês de outubro? Eleição para novos conselheiros tutelares. Sim, os conselheiros tutelares são aqueles que vão lá na casa da pessoa para tirar a criança da mão da mãe, do pai, porque não tomou uma vacina, ou porque estava lá no quartel, nos QGs, durante um protesto, porque queriam ver o seu país melhor. Porque quer fazer homeschooling. Oi? Porque quer fazer homeschooling. Exatamente, a questão do homeschooling vai passar pelos conselhos tutelares. Então, é muito importante a gente olhar para essa data. Então, veja, não dá, neste momento, para nós falarmos assim, não, peraí, então vamos colocar a Preta no Conselho Tutelar, vamos colocar o Christian, o Cláudio. Não dá mais, já foi o prazo. Por quê? Porque a eleição acontece de 4 em 4 anos, tem que entrar numa espécie de concurso, você tem todo um processo e já passou. A data de registro já aconteceu agora no mês passado. Então, agora já vai para a fase de eliminatória e em outubro haverá a votação. Então, eu já disse isso aqui em uma das nossas lives, que eu vou me empenhar nesta eleição dos membros de conselhos tutelares. Eu vou levantar São José, Jacareí, Taubaté, Caçapava, as regiões em que eu tiver acesso e tiver a possibilidade de ajudar, e eu vou convocar as igrejas. Irmãos, nós temos que votar. Quem são daqueles que são que se colocaram à disposição, quem são alinhados com os valores conservadores? Não precisa ser obrigatoriamente evangélico, não. Pode ser católico, pode ser o que for. Ele está alinhado com valores conservadores. O que ele defende? Defende isso. Sabe quem pode votar? Vocês estão nos assistindo aqui. Sabe quem pode votar? Eu e você. Todo mundo que tem um título de eleitor pode votar para membro do Conselho Tutelar. Então, nós vamos fazer assim, tem eleição para vereador ano que vem. Gente, vamos por etapas? Primeira etapa, Conselho Tutelar. Se nós nos unirmos, une aí os movimentos. Então, movimento Influenciar, junta com o movimento aí da Preta, do Christian, vamos nos juntar. Vamos levantar quem são os caras. Vamos pesquisar um por um. Vamos conversar um por um. Se você defende valores conservadores, ok. Nós vamos te apoiar. Vamos para as igrejas, vamos chamar os pastores. Fala, pastor, vamos todo mundo votar. Gente, não paga nada para votar e vai votar quem? Quem comparecer.
A eleição não é obrigatória, como é o voto para vereadores, deputados, legislativo, executivo. Eu ia falar judiciário. O judiciário está fora, infelizmente. Não, eles só são ativistas. Infelizmente, não são por voto, né? Estão lá e ficam lá. Zanin agora vai ficar quase 35 anos no Supremo Tribunal Federal, uma vez aprovado pela indicação aí do Lula, que é um absurdo, é um vexame para o Brasil. Mas ok. Mas vamos lá. Então, o voto para conselho tutelar não é obrigatório. Todos nós podemos votar. Então, por que nós não nos movimentarmos agora? Porque, gente, um conselheiro tutelar, ele dá um apoio violento para a causa conservadora. Sim. Então, agora é a primeira etapa. Feito esta primeira etapa, vamos agora para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Ano que vem, vereadores, prefeitos, e temos que fazer o maior número de prefeitos e o maior número de vereadores. Ah, mas não adianta, porque o Lula, porque não sei o quê. Gente, vamos parar de chorar? Para mim, acabou o luto. Chega de luto. Já foi, já sofremos o luto, já passou. Agora é hora de olhar para frente, porque enquanto a gente ficar chorando, a gente vai ver a banda passar. Então, ei, crente, obrigado pela pergunta aí. Nos levantou a bola para chutar. Wilton... Pois não, Preta? Em outubro, eu chamei algumas pessoas que são conservadores para ser, porque eu já tinha pensado nisso. Olha como a gente está em sintonia. Uhum. E eu falei, porque agora vai ser a prova, né? Isso. Aí a gente não pode dar nomes para que não haja uma repressão na hora de correção de prova e tal. Deixa a coisa passar. Depois que passar as provas e essas pessoas passarem, eu vou te dar alguns nomes que são pessoas que são realmente conservadoras, que quiseram, né, que se dispuseram a lutar pela causa. Uhum. Porque aqui em São José nós temos muitas famílias homeschooling e que são perseguidas por conta do ensino domiciliar. Gente, nós temos que fazer campanha para essa turma. Eu vou fazer campanha. Conversar com todo mundo. E vou levantar todo mundo e falar, gente, vamos votar nessa turma. Porque se votar, gente, é maioria. Acabou. Votou, tá lá e vai ser alguém que não vai se curvar a esse movimento. Mas vamos lá, Wilton Santana. O foco da esquerda é atingir diretamente as crianças, atrás dos professores militantes. As crianças não têm escolha sobre posicionamento político. Elas são inseridas dentro da doutrina da esquerda. Infelizmente, Wilton, isso realmente acontece. Agora, repito, nós não podemos ficar calados e parados esperando. Então, é responsabilidade dos pais, é responsabilidade dos jovens. Nós precisamos avançar, não dá para ficar parado. Marcos Calisto, ocupação dos espaços. Creio que podemos usar algumas táticas do inimigo contra eles próprios. É mais ou menos a lógica bíblica, meu irmão, para Deus colocar fogo no arraial do inimigo, colocar confusão no arraial do inimigo. É mais ou menos isso. E tem que usar essa tática mesmo. E aí vem aqui uma frase, Educom preparatórios. O problema é a passividade. E aí eu venho para a Preta e venho para o Christian para que vocês comentem sobre isso. E aí, estamos passivos? Estamos. Assim, nós aqui não. Mas existe uma parte que está passiva, sim. Lembra daquela frase futebol, religião... E política não se discute. Não se discute. Levamos muito tempo com essa frase. Exato. Tem que mudar. A passividade é um problema, né? Nós temos aí alguns grupos, falando aqui da minha cidade, grupos de estudo, grupos de política, e o pessoal se limita a ficar compartilhando vídeo em WhatsApp, em ficar compartilhando coisa em Facebook, em Instagram, achando que isso é trabalho de fato. Então, para mim, passividade não é só o cara que finge que não está vendo. Para mim, passividade é o cara que é indignado, mas não tem coragem de tomar uma atitude concreta. Né? Você fala para o cara assim, por exemplo, olha, vamos fazer uma reunião presencial, vamos discutir, né? Olha, o cara ali vai se candidatar a presidente de bairro, vamos ver quem é, né? E o camarada não vai. Né? Eu sempre falo para o pessoal, né? Me desculpa até a expressão que eu vou usar, que é um pouco forte, para você juntar um punhado de conservador no mesmo lugar, você tem que urinar sangue. Né? Você tem que fazer um esforço grande, mas tão grande, que você acaba se explodindo. Né? Porque, assim, o camarada, ele é indignado, ele vê o problema que está tendo no país, ele vê o problema que está tendo na cidade dele, mas ele não tem coragem de levantar e fazer alguma coisa.
Ele acha que postar vídeo, compartilhar vídeo já é o suficiente. Infelizmente, para mim, a passividade se resume a isso aí também. Não, muito legal sua colocação. Só para te passar, Preta, você me fez lembrar dos pilares do movimento Influenciar. Né? Nós começamos esse movimento já há mais de um ano, e a ideia é exatamente a gente levar as pessoas a entenderem a importância deste movimento, e que tem 3 pilares. O primeiro deles, indignação. Se a pessoa não estiver indignada, ela está na zona de conforto. Se ela está na zona de conforto, ela não vai fazer nada. Então, primeiro tem que se indignar. Só que só se indignar não resolve nada, é passividade. Eu estou indignado, eu estou revoltado, mas eu não faço nada, não vai chegar a lugar nenhum. Então vem o segundo pilar. Qual que é o segundo pilar? Posicionamento. Eu me posiciono. Não, eu sou de direita. Gente, cá entre nós, vocês são novinhos, eu ainda me considero um jovem, mas eu sou mais velho que vocês, né? E eu me lembro de um tempo em que a gente falava de política assim, a política aqui, a igreja lá. O meu pai foi um dos precursores na política, né, dentro da igreja, né, foi um deputado estadual, deputado federal, foi governador do estado por 10 dias, foi deputado federal, foi relator da lei eleitoral, que nós obedecemos hoje, fez na cozinha de casa, ou seja, a gente viu, acompanhou todo esse processo, mas a igreja ela sempre foi muito para trás. Agora, a gente começa a ver que hoje as pessoas estão tendo orgulho de dizer eu sou de direita. A gente não ouvia isso. Eu sou conservador. As pessoas tinham medo de falar conservador, porque a esquerda ela é craque em criar rótulos. Então ela vai lá, não, nós somos progressistas. Porque olha que legal, progressista, progresso. E eles são conservador para eles, igual retrógrado. Hoje nós estamos conseguindo pelo menos bater no peito, dizer assim, não, peraí, eu sou conservador. Eu vou num evento conservador. Eu faço parte de um movimento. Então, posicionamento. Agora, se não tiver o terceiro pilar, senhores, não resolve nada. Qual que é o terceiro pilar do movimento influenciar? Influenciar. Ou seja, eu primeiro vou ficar indignado, eu vou me posicionar, agora eu tenho que influenciar, porque senão a ideia fica na cabeça de um só. Nós temos que influenciar outras pessoas. O que vocês estão fazendo, eu aplaudo, eu bato palmas. Ah, mas não é do movimento influenciar. Gente, esquece nome, esquece rótulo. Nós temos uma única visão, nós precisamos implementar o conservadorismo no Brasil, não é nem implementar, é brigar, porque o que eles estão tirando os valores conservadores do nosso país. Nós temos que brigar para que isso aconteça. Agora, a gente tem que influenciar. Se não influenciar, não adianta nada. Né? Você vê aí, tem um canal, não vou nem falar o nome dele, que é do capeta o negócio, para não falar outra coisa. Os caras têm milhares de visualizações, é impressionante. Eu sigo os caras até para entender o que eles estão falando. É coisa de 18 mil, 20 mil pessoas acompanhando o canal. Então, claro que nós temos os algoritmos, né? Porque aí tem as big techs que estão tirando o peso dos conservadores. Mas, gente, o que o Christian falou, ele está coberto de razão. A gente precisa se posicionar de uma forma mais radical. Porque se a gente ficar simplesmente assim, não, vamos esperar, ano que vem se der deu, se não der não deu, nós não podemos ir com essa cabeça. Nós temos que ir para outubro agora, com a cabeça de eleger o maior número possível de conservadores, e no ano que vem, aí outubro de novo, né, de 2024, eleger o maior número de vereadores e o maior número de prefeitos. Mas vamos lá, Preta, você. Então, é aquilo que a Bíblia diz, né? Quando a pessoa não é quente nem frio, é vomitar. Vomitar cheio da minha boca. Por quê? Porque tem muita gente que é isso que vocês falaram, ficam em cima do muro. Eu sou conservador, mas eu não quero me envolver. E se não se envolver, essa pessoa vai ser engolida junto conosco pelo sistema. Não tem outra. Se você não se envolver, eles vão continuar fazendo por você. Né? Tem aquela frase que diz que se você não discute sobre política, alguém vai discutir por você. E nós vimos quem tem discutido por nós. Agora, dia 1º de julho, vai ter uma nova ação conservadora. A Carla Zambelli vai estar conosco aqui. E aí eu vou estar divulgando essa semana para vocês. Legal. Então, a gente não tem jeito. Ou a gente começa a se movimentar, e uma coisa muito importante, nós temos que colocar ali pessoas que são conservadoras de verdade. Gente, tem que ver a vida preguiça da pessoa. Pelo amor de Deus, isso é muito importante.
para não virar uma Joyce Hasselman 2 na Revolução. Pelo amor de Deus, gente. Não, porque depois vem assim, mas a pessoa falou que... Porque é moda ser conservador, é moda ser cristão e é moda ser bolsonarista. Virou moda. Depois que entra lá, o cara vai ficar 4 anos lá. E aí não dá para tirar. Então, pelo amor de Deus, é o que eu falo assim, já começa a ver a vida pregressa daquelas pessoas que tendem a entrar na política. Isso é muito importante. E temos que colocar pessoas realmente, aquilo que o pastor falou, que defendem as nossas pautas. É o mais importante. Exatamente. Olha, tem aqui o Gesiel, deixa eu colocar também o comentário dele aqui. Boa noite, em São José dos Campos, eleições em 2021, entre os 20 primeiros candidatos, maior número de votos a vereadores, a candidato do 5º colocado era do PSOL. Não conseguiu se eleger por questão de coeficiente. Gente, é impressionante como essa esquerda radical, eles têm crescido. Boulos, na capital de São Paulo, corre o risco de se tornar prefeito. Foi o deputado federal com o maior número de votos, um dos deputados com o maior número de votos de São Paulo. Enquanto isso, a direita está dizendo, não adianta fazer nada, porque eles estão aí, porque as urnas eletrônicas... Gente, presta atenção, nós não podemos parar no tempo. Nós temos que fazer a nossa parte. O que vai acontecer lá na frente é outra etapa, mas a nossa parte a gente tem que fazer e temos que ser radicais, tem que perseguir a meta. Peraí, se a meta é eleger membros do Conselho Tutelar, eu até li aqui uma outra colocação, deixa eu ver se eu acho ela aqui, de uma pessoa falando que, inclusive, trabalhou nessa situação. Está aqui, Marcos Calisto. É verdade, em 2019, fomos eu e meu irmão votar para conselheiros tutelares e quase ninguém vai. Gente, essa informação para nós é maravilhosa. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, nós fomos votar para membro do Conselho Tutelar e é vazio. Por quê? Porque ninguém está nem aí. Aí o que eles fazem? Eles pegam a militância, colocam lá e, na surdina, eles colocam os caras lá. Se nós, enquanto igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando de igreja evangélica, eu estou falando de cristãos conservadores. Se nós colocarmos a mão na consciência e criarmos juízo, nós mudamos a situação dos conselhos tutelares. Eles vão ficar arrepiados. Pasmem, eu tenho que falar aqui, vou tentar falar em código, mas a facção que na capital de São Paulo, 50% ou mais de 50% dos membros dos conselhos tutelares são da tal facção. Não vou citar o nome da facção, mas são da facção. O que eles fazem? Ameaça, você vai lá votar. Agora, se a gente, na surdina, a gente vai lá, reúne agora a igreja, reúne a nossa família, e aí você que está acompanhando a gente na live, você é fundamental, porque você não é 1, você é 2, você é 3, você é 4, você é a sua família. Todo mundo que tem título de eleitor pode votar. Então, a gente precisa se envolver nessa pauta. Se não se envolver, lá na frente nós vamos chorar. Não tem jeito. Aí tem aqui, o Marcos Calisto novamente, aqui em São José, sempre a mesma turma que está na frente. Então, vamos mudar essa história. Cabe a nós mudar essa história. Maiara, a passividade não é o problema do cristão, ela é cultural, porém fica menos fervoroso na esfera da espiritualidade para um cristão. Orar, mais ação. É verdade, é cultural. Então, vamos mudar essa cultura. Tem que começar por alguém, que comece por nós. Dexter, pastor, sou católico e não conhecia, mas já gostei de ti. Obrigado, querido. Obrigado pela palavra, pela consideração. Maiara, levando em conta que direita sempre arranja meios para se dividir, vocês, como evangélicos, enxergam que católicos e evangélicos se unem para uma direita consistente? Belíssima pergunta, hein? E aí, Preta, e aí, Christian? Chegou a hora, né? Deve se unir. A discussão teológica, ela tem que ter, ela é importante, né? Mas não é hora de ficar discutindo teologia. A gente tem que se unir, ambos somos cristãos, né? Católicos e evangélicos, nós somos da mesma religião. E num cenário ali extremo, né, de perseguição, não existe diferença entre cristão e entre católico e evangélico, não. Né? Eles veem ali a cruz e é ali que eles vão botar fogo. Então, o momento é de união, sim, nós devemos se unir a cada dia mais, logicamente, salvo as devidas proporções, né? Como eu havia dito, deixamos a discussão teológica por um momento de lado, porque não é um momento de discutir teologia, mas é um momento de buscar reverter esse quadro todo aí. A Nicarágua é logo ali, gente. A gente tem que lembrar disso. E ali não interessa que se você é protestante,
né? Se você é católico, não interessa. Você vai ser perseguido igualmente. Então, está na hora da gente se reunir e se unir, que é mais importante ainda. Mas, o pastor, infelizmente, as pessoas elas desacreditam do que pode vir a acontecer. Né? Hoje em dia, como eu já disse lá no comecinho da live, nós falamos de política hoje, principalmente nós cristãos, para podermos falar de Cristo amanhã. Sim. Né? Vou falar uma coisa bem rapidinho. Duas coisas. Eu tenho um amigo que ele é missionário no Peru, de 15 em 15 dias passa um fiscal do governo lá na igreja dele e pega todos os sermões, né, todos os esboços dos sermões, para ver o que ele está pregando lá. E olha só, né, aqui do lado. Outra coisa também, para terminar minha fala aqui, a Hitler na Alemanha, na República de Weimar, lá um pouquinho no fim da República, né, ele falava o que ele queria fazer. Ele já escrevia, ele já denunciava o ódio dele, e as pessoas não acreditavam. Né? Eu imagino até os alemães falando, né? Não é possível que ele queira fazer tudo isso que ele está dizendo que vai falar, que ele vai fazer. E a mesma coisa hoje. O pessoal está falando aí, olha, vocês são intolerantes. Chamar o cristão de intolerante é o princípio da perseguição religiosa, de colocar crente, pastor, padre, freira na cadeia. E o cara não está acreditando. Né? Taxar a igreja é o de menos, mas eu acredito que eles vão começar por aí, evidente. Mas é o de menos. Agora, você tem lá a irmãzinha do círculo de oração presa, né? O pastor preso, o padre preso porque está pregando a Bíblia, porque está pregando o cristianismo ali, dizendo que pecado é pecado, independentemente das nossas opiniões, e as pessoas elas não estão enxergando que tudo isso está vindo a cavalo, né, para cima da gente. E, infelizmente, né, entra também na questão da passividade, preguiça, cegueira. Diga-se de passagem aí, lembrando o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, já vem acontecendo em alguns estados, e essa semana veio a notícia de mais um estado nos Estados Unidos, que estão proibindo nas escolas públicas e privadas que se use a Bíblia, porque estão considerando a Bíblia pornográfica. Olha que absurdo. Considerando a Bíblia... Quer dizer, a Bíblia é pornográfica, mas os livros com doutrinação, os livros com apologia à homossexualidade, isso pode. É um absurdo. Preta. Gente, aqui já aconteceu isso. Antigamente nós tínhamos o ensino religioso. É proibido. É proibido nas escolas. Então vou acrescentar. É proibido ensino religioso e agora não tem mais Dia dos Pais e Dia das Mães. Nem Dia das Mães. Eu cheguei a dar ensino religioso nas escolas. E hoje é proibido. No Ceará, um pastor lá está preso. Porque ele fez um culto ao ar livre e falou aquilo que a Bíblia prega, que Deus fez homem e mulher. Ele está preso. Então, a gente não precisa ver os exemplos lá de fora. Aqui mesmo já está acontecendo. E se nós não nos unirmos, isso vai vir de maneira mais efetiva. É só isso, mas já está acontecendo. O próprio judiciário já está lá tem uma lei que eles estão ainda sentados em cima, que eles estão para legislar, né? Que é isso que eles fazem hoje, falando que o cristão não pode se envolver politicamente, que a igreja ela não pode ter um candidato. Ela não vai poder mais apoiar candidatos. O que é um verdadeiro absurdo, né? Porque a CUT pode, a Força Sindical pode, os sindicatos podem, mas a igreja não pode. Sim, e isso daí está vindo junto com a nossa liberdade de expressão, que, na verdade, hoje é só um sentimento, como diz a nossa ministra, né? É um sentimento, a liberdade. Então, eles estão querendo cortar realmente a liberdade de expressão. E as igrejas, o Cris falou assim, isso vai entrar nas igrejas. Cris, já entrou. Já entrou. Você viu que o pastor André Valadão, nas eleições, eles derrubaram os canais dele. Sim. Isso já entrou. E a gente vê, inclusive, a questão aí de casamentos, né? Nós temos um pastor também no Ceará que ele está sendo processado e multado porque ele se recusou a fazer o casamento de 2 meninas. Desculpa, esse é do Rio de Janeiro. Do Ceará, porque o pastor se recusou, inclusive é um pastor presbiteriano, ele se recusou a fazer o batismo de 2 homens que eram casados e que queriam se batizar na igreja. Ele falou assim, não, isso não condiz com a nossa fé. Não, então você vai ser processado. Estão processando por homofobia. Então, hoje, gente, nós estamos vivendo uma pressão
muito grande. Mas aí, ó, praticamente minha última pergunta, porque o tempo voou, né? Daqui a 5 minutinhos a gente encerra 1 hora de live, já está para encerrar. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Como vencer essa batalha sem estratégia? Porque uma coisa que eu vejo faltar muito no meio da direita é estratégia. Tá todo mundo dando um tiro para cada lado. Você vê lá na Câmara dos Deputados, pessoas que eu admiro. Nicolas, André Fernandes, são deputados que eu tenho admiração, mas que eu percebo que estão desarticulados, porque não tem, nós não aprendemos nem a fazer oposição ainda. Então, como vencer sem estratégia? Ou é possível vencer sem estratégia? Não é possível vencer sem estratégia. Tem uma outra coisa. Existe uma coisa chamada ego. Nós estamos vendo muito isso na Câmara dos Deputados. A própria direita brigando entre si, né? Então, eu acho que nós precisamos, principalmente aqui na nossa região, começar. Já começou, estou vendo que hoje, né, vendo o pastor Cláudio Apolinário, que eu tenho, sou super. Vamos falar que é fã de pastor? Eu sou super fã, eu gosto muito do posicionamento, né? Eu vejo que o Lucas aqui também, o pastor Lucas, da nossa igreja, tem o pastor Norival. Olha, eu vou esquecer nomes aqui, o pastor Alexandre, diversos pastores se posicionando. Então, nós precisamos de uma estratégia e trazer esse povo junto conosco para que a gente mude o cenário. E, a gente tem que fazer a lição de casa aqui na nossa casa e começar agora em outubro, tá? Concordo contigo. Cristian, e aí? Sem estratégia vira bagunça, né, pastor? Não tem como. A gente teve ali, eu sou suspeito de falar, né, sou aluno do professor Olavo já há alguns anos, o cara grita aí, desde antes da década de 90, o que está acontecendo, o que nós deveríamos já ter feito já há muitos anos, e as pessoas desprezam ele, falam que ele é um maluco, um louco, teoria da conspiração e tal, mas você vê que o cara, ele entendia o cenário e alguns o chamam até de profeta, né, por conta daquela palavra que ia se concretizar depois. Então, né, resumindo, sem estratégia não tem como, sem estudar o cenário não tem como, sem parar e ver o que está acontecendo, não tem como, né, sem a gente se unir não tem como. A Paula falou do ego, a gente vê aí que na direita, por exemplo, a gente tem esse problema, todo mundo acha uma coisa, cada um acha uma coisa e todo mundo quer aplicar o negócio do jeito que ele acha, né, não tem uma cadeia de comando, não tem uma cadeia de hierarquia, porque todo mundo quer fazer do jeito que acha melhor, e aí vira bagunça. É verdade, não tem. Eu confesso para você que eu imagino, espero, sonho que o presidente Bolsonaro seja essa figura. Ele é uma figura muito, muito emblemática. Ele é uma figura que hoje ele foi, eu diria que o cara que fez despertar em nós e no Brasil o patriotismo, trouxe o patriotismo de volta. Então eu creio que ele tem esse poder de articulação. Hoje o que a gente está esperando, dia 22 vem aí. Acredito, posso estar enganado, mas vão transformar Bolsonaro em inelegível. Para mim, esse cenário está desenhado. É uma tristeza para o país, mas esse cenário está desenhado. Oi? Inevitável. Inevitável, tá? Isso, Alexandre de Moraes já cantou essa bola lá atrás, né? Quando ele, em uma cerimônia, ele diz: ainda tem muita gente para prender, ainda tem muita gente para multar, ainda tem muita gente para bloquear, e ele assina dizendo o seguinte: vamos agir para que este pessoal nunca mais volte ao poder. Então, esta é uma palavra dada, uma profecia dada, uma palavra maldita dada pelo ministro, que certamente vai transformá-lo em inelegível. Para mim, está muito desenhado o cenário. Mas é aquela velha história, meu amigo. A gente é que nem omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Então, eu tenho o meu nome. Que eu acredito que eles vão dar um belíssimo de um tiro no pé. Bolsonaro é um baita de um nome. Mas, certa vez, eu estive com ele em uma reunião. E eu sempre, quando eu vou para uma reunião, eu já meio que me preparo, né? Falo, se me derem a oportunidade, eu já vou pensando o que eu vou falar. Eu gosto de jogo de xadrez, então quem ganha o jogo de xadrez é quem pensa 10 jogadas à frente. Eu já comecei a pensar, se me dessem, e não me deram nesse dia, né? Quando eu tive com o Tarcísio, eu tive a palavra e falei com o Tarcísio, mas nesse dia não me deram, mas eu estava com a palavra montada para falar. E se me dessem, eu ia dizer para ele o seguinte: falou, presidente, o senhor tem tudo para ganhar a eleição. O senhor só vai ganhar a eleição por um motivo. E ele me perguntaria qual? Falei, porque a Michelle não é candidata. Porque se ela fosse, o senhor perdia. E eu imagino que ele ia rir na hora e tal, então já me preparei para falar. Então, gente, se transformar em Bolsonaro em inelegível,
A próxima da fila é a Michelle. E se a Michelle for candidata e nós conseguirmos eleger uma grande base de vereadores, de prefeitos no Brasil inteiro, se nós conseguirmos construir para que lá na frente tenhamos o voto impresso, ou melhor, tenhamos a impressão do voto, porque essa expressão voto impresso deu muito problema. Tenhamos a impressão do voto. Você vota no digital e vai ter o votinho lá. Eu ainda tenho esperança, gente. Ah, não, isso é impossível. Não, não é impossível. A gente tem que trabalhar, tem que articular com os deputados, fazer pressão para que isso aconteça. Em 2026, Michelle Bolsonaro será a próxima presidente da República. É a minha esperança e é para isso que eu vou trabalhar. Agora, isso não começa lá na frente, isso começa agora. Isso começa já. Vai virar alvo, vão bater nela de verde, amarelo, azul e branco, mas eu já percebi que ela é danada. Ela é resiliente, ela tem uma força de expressão violenta. Ela no palco, ela dá de 10-0 no Bolsonaro. Bolsonaro que me perdoe, sou um admirador do Bolsonaro, sou eleitor do Bolsonaro, mas Michelle no palco, meu amigo, ela emociona. É impressionante a força que ela tem como mulher. Então, eu acho que vão dar um belíssimo tiro no pé e vão ter que engolir. Bolsonaro será o quê? O primeiro cavaleiro, o primeiro damo? Eu não sei qual que é o nome. Mas ele vai estar lá do mesmo jeito e nós vamos reconquistar. Por que eu estou falando isso para vocês? Gente, porque nós temos que nutrir esperança. Se a gente ficar o tempo dizendo, e agora? Transformou o Bolsonaro em inelegível. A gente vai por luto de novo. É o contrário. Meu amigo, transformou em inelegível. Agora que nós vamos levantar a bandeira e nós vamos levantar a direita de novo no país, de pouquinho em pouquinho, de forma articulada, e faz aqui, faz ali, unir as forças, porque se ficar um degladiando contra o outro, para que um apareça mais, para que o outro apareça menos, isso é uma bobagem, A esquerda, eles se degladiam? Sim, é óbvio. Em todo movimento vai ter gente se degladiando. Mas eles vão lá e falam, peraí, agora chegou a hora, nós temos que ganhar. Meu amigo, eles passam por cima de todo mundo, nem trator. E nós temos que aprender com eles. Foi ou não, Cristian? Rapidinho, hoje eu li um artigo do Alan dos Santos, no Mídia Sem Medo, e ele disse exatamente isso que você falou. O Bolsonaro, no evento conservador no ano passado, ele disse o seguinte: esqueçam o termo bolsonarismo, porque o pessoal acredita que a direita se resume ao Bolsonaro. A direita é a direita, o Bolsonaro é o Bolsonaro. Evidentemente, ele é um ícone, ele é um símbolo, mas a direita não se resume ao Bolsonaro. Muito boa colocação, mas tem uma frase que um dia eu ouvi o Tarcísio falando, a gente caminha perto, inclusive, do Felício, que é o vice-governador hoje, inclusive hoje tive contato com ele, está na China, e aí o Tarcísio falou algo que eu achei muito interessante. A imprensa tentando o tempo todo cutucar e tentando dizer o seguinte, porque o Bolsonaro e tal. E ele falou algo que eu traduzi de uma outra forma, não foi a palavra que ele disse, mas é uma palavra que eu tenho no meu coração. Tem muitas coisas na vida que eu fico chateado, fico triste, mas tem uma que eu abomino, que é a ingratidão. Esta eu abomino, é a ingratidão. E, gente, nós não podemos ser ingratos. O Bolsonaro, com todos os seus defeitos, com a sua boca dura, com a forma dele tratar, foi ele que trouxe para nós de volta a esperança de ver um país melhor. Então, nós não podemos ser ingratos. Bolsonaro, ele é um ícone, é alguém que a gente tem admiração. Eu tenho admiração pelo Bolsonaro. Também. Tem muitos erros que ele comete? Claro que tem. Todos nós cometemos. Eu não faria da mesma forma que ele fez. Mas, neste momento, era necessário alguém com o peito dele para fazer. O que eu entendo agora é que agora a gente precisa de algumas figuras de conciliação. Então, o Bolsonaro, ele era o cara que a gente precisava neste momento. Só que ele criou muitos muros. Hoje nós precisamos de pessoas que construam pontes. Então, ele já fez um belíssimo de um papel. Ele construiu a estrutura, ele construiu a base do conservadorismo, de a gente se animar com este movimento. Agora nós vamos começar a construir pontes. A própria Michelle, eu creio que ela constrói pontes. Tarcísio será o melhor governador da história de São Paulo. Será o melhor governador, alguém que constrói pontes. E, posso profetizar aqui, não? Opa! Vou profetizar. Michelle Bolsonaro, presidente da República em 2026, candidato, espero que ganhe a eleição, se a gente conseguir reverter essa questão das urnas. 4 anos depois, e aí o Tarcísio vem para reeleição, vira governador de novo por mais 4 anos. Depois, a Michelle vem a presidente da República de novo, Tarcísio como vice. E depois Tarcísio vira o presidente da República. Falei isso hoje. Hã? Falei isso hoje. 4, 8, 12, 16. 16 anos indicando ministro do Supremo Tribunal Federal e aí mudamos a história do nosso país. Então, gente, essa é a minha esperança e é para isso que eu vou trabalhar.
Vou trabalhar incansavelmente para eleger vereadores, prefeitos e a gente avançar. Porque ficar só chorando, não vamos chegar a lugar nenhum. Gente, já passamos do tempo, foi bom demais bater papo com vocês aqui. Vamos ter outros, vamos marcar outras datas aí para a gente estar juntos. Mas sexta-feira você está comigo, pastor. Se você me permitir, para mim vai ser uma honra. Não, mas já está. Amanhã já está aí, lançado. Maravilha. E Cris, vem também sexta. Vamos continuar esse bate-papo. Precisamos nos unir. Então vamos lá. Sexta-feira, qual será o canal? Preta Conservadora. No Instagram? No YouTube. No YouTube, ok. Então, Preta Conservadora no YouTube. Então, quem está com a gente aqui que ainda não segue a Preta, vai lá, segue a Preta. Agora, a gente quer ver um negócio maravilhoso para você fazer? Se você é de direita e está querendo fazer o negócio acontecer, por que você não compartilhou até agora a live ainda? Coisa simples de se fazer. Compartilhar a live, divulgar a live para sexta-feira. Sexta-feira a gente continua descendo o cajado e trabalhando por essa direita que vai surgir no Brasil. Já surgiu. Na realidade, era um gigante adormecido. E a gente vai voar longe. Cris, suas últimas palavras aí, que você quiser falar para o povo aí, das suas mídias sociais, fique à vontade. Bom, pastor, mais uma vez eu te agradeço. Muito bom estar aqui com vocês, Paula. Muito bom estar conversando aí. Bate-papo excelente por mim. A gente continuava, né? Mas o tempo não permite. Queria recomendar para vocês a nossa página no Instagram, nosso movimento aí que está nascendo. A gente está se esforçando, mas a gente está lutando aí com unhas e dentes, né? A formação intelectual, a Academia de Formação Intelectual, Marcos Calisto está aí acompanhando a gente, é ele que produz os posts, as imagens, ele que faz as edições. O menino aí é fera. Queria recomendar para vocês também, né, o evento que a Paula vai estar recomendando daqui a pouco também, e pedir para vocês estar compartilhando a live. Né, compartilhe aí para o máximo de pessoas que vocês puderem. Não deixem de buscar informações, não deixem de fazer a parte de vocês, não deixem de se levantar e fazer alguma coisa. Pare de ficar indignado somente, né? Tome uma atitude, estude, grude em pessoas que tenham influência positiva na tua vida, e assim a gente vai conseguir contribuir aí com a sociedade. É isso aí, ó. Se indignar, se posicionar e influenciar. Preta. Eu vou deixar aqui para vocês uma frase do professor Olavo de Carvalho, não parar. Peraí, peraí, que eu não vou deixar você fazer sua última fala travada. Você está travada de novo. Sai e volta para todo mundo ver o seu rostinho mexendo aqui. Tudo bem que agora você está com um sorriso, não está mais com bico. Isso. Mas deixa ela entrar de novo aí. Pessoal, enquanto a Preta entra aí para fazer as suas últimas considerações, nós temos na Rádio Vida 96,5 todos os dias, das 9 às 10 da manhã, o Questão de Opinião, que vai ao ar pela Rádio Vida, 96,5 para todo o Vale do Paraíba, e também vai ao vivo pelo Movimento Influenciar no YouTube, ok? Então, se vocês puderem, acompanhem a gente também. Quem sabe um dia a gente tem o Christian lá com a gente, tem a Preta com a gente também participando da Questão de Opinião. Vai lá, Preta, agora sim. Eu vou falar uma frase do professor Olavo de Carvalho, que era não parar, não retroceder e não precipitar. E nós precisamos continuar, né? Com isso que o Cris falou sobre estudar, gente, é muito importante. O povo que não conhece a sua história está fadado ao fracasso. Bora estudar, bora realmente colocar em prática aquilo que Cristo fala, né? Que é a gente multiplicar, né? E a gente só vai fazer diferença na vida das pessoas como cristão e como pessoas se a gente se unir. Cada um no seu quadrado não dá certo. Então, aí está nascendo aqui em São José dos Campos, aí, através de várias frentes de direita, como eu falo, movimentos para a gente se unir. Tem o La Fonte também, que é um movimento aí que eles se unem. Tem o Cris. Aí agora tem o pastor Apolinário, que está vindo para São José. Gente, ele já está em São José dos Campos. Já estou em São José, só falta agora a casinha, só a memoradia, mas já estou aí. Eu já escutei que aqui 2 meses ele já está com moradia fixa aqui. Moradia definitiva. Gente, bora, porque olha, tendo alguém para ajudar a gente com essa força, é só Deus. Isso foi muita oração e o Senhor foi muito bom conosco. Amém. Eu tenho dito que São José, para mim, quando eu vou para São José, que eu faço esse trajeto todo dia, né? Sou da capital de São Paulo e agora de mudança para São José dos Campos,
eu digo o seguinte, estou indo para a Terra Prometida, né? Porque tem sido realmente um lugar maravilhoso. Eu, minha esposa, meus filhos, estamos apaixonados pela cidade e não tem mais volta, né? Já estamos aí, se Deus quiser, nos próximos 60 dias de mudança definitiva para São José, e a gente vai trabalhar juntos. Tá? Foi uma alegria receber vocês. Preta, dê então as suas mídias sociais. Preta Conservadora em todas. Em todos. Tanto no YouTube, Facebook, Instagram. Gente, se inscreve lá e sexta-feira vamos estar lá conversando mais um pouco sobre isso. 20h. Maravilha. Christian, suas redes sociais? Christian Machado, igualzinho tá aí embaixo aí. O pessoal segue lá, curte, comenta, compartilha, conversa comigo. Maravilha. Então vou na mesma, igualzinho tá escrito aqui, ó, Cláudio Apolinário, nas redes sociais, aí você me encontra. Tá bom, gente? Gratidão mesmo pela participação de vocês. Até a próxima. Obrigado a todos que participaram com a gente aí. Muito obrigado pela participação de todos vocês e que a gente possa cada vez mais estar juntos. Ah, faltou algo aqui, eu tinha que ter falado para vocês e eu não falei. Na semana que vem, a partir da semana que vem, deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Oh, meu Deus, será que eu vou achar? Se eu não achar, eu vou só falar para vocês aqui. Na semana que vem, o pastor Eguinaldo, que inclusive o Christian aí conhece bastante ele, já leu os livros dele. O pastor Eguinaldo, peraí, vou pôr na tela aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Coloquei aí, ó. Então, toda terça-feira, às 9h30 da noite, a gente tem o Politicamente Cristão. Mas a partir da semana que vem, nós vamos revezar. Então, uma semana, que é hoje, Politicamente Cristão. Na semana que vem, na terça-feira, no mesmo horário, o Central Antimarxismo. Na outra semana, Politicamente Cristão e assim por diante, ok? Então, toda terça-feira, às 9h30 da noite, nós estamos no ar, trazendo conteúdo, sempre trazendo um bate-papo, uma entrevista. Já falamos sobre armamento, tem muito conteúdo aí no canal, basta você acessar, vai ser muito bom a gente caminhar juntos. Fechou? Gente? Obrigada! Deus abençoe vocês. Valeu. Amém. Até a próxima. Até.